De cada um para estar aqui esta noite, para que possamos adorar o nome do nosso Deus, servir o nosso Deus da maneira bíblica e da maneira aceitável. Amém? Eu esqueci meu copo. Obrigado, Azaf. Queria convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias em Apocalipse capítulo 3. O último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo de número 3. Não vamos fazer uma mensagem escatológica, mas vamos usar, como outras vezes já usamos, esse texto para que possamos meditar, então, nesta noite, né, irmão Sedener? Nesta noite, não nesta manhã, não é? Pois Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, o verso de número 8, amém? Vamos colocar em pé, fazer essa leitura, pois nós vamos ficar sentados há algum tempo, para que Deus possa sim nos abençoar, amém? Todos juntos diz assim: conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, Pai querido, nós te agradecemos por este dia de vida, te louvamos a Deus porque até que tem nos ajudado, nos guiado e nos protegido. Obrigado por esta oportunidade que nos dá, de estarmos aqui reunidos para que possamos adorar o Teu nome como igreja. Venha assim abençoar a cada irmão que chegou aqui esta noite, a cada irmão, a cada visitante, que possamos, ó Deus, levar a Tua mensagem em nossos corações para a semana como mantimento, ó Pai. Abençoe a Tua igreja, abençoe as famílias que fazem parte da Sua igreja e abençoe também a pregação da Tua palavra, Pai. Pois em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos? Deixa eu pôr isso aqui para o vento me deixar usar aqui a Bíblia. Acho que vai dar. Amém. Irmãos, como eu fiz nas últimas duas mensagens, nós não vamos fazer aqui uma mensagem expositiva, não é? Ela é muito boa, mas esta noite não faremos uma mensagem expositiva. Nós vamos fazer uma mensagem diferente. Nós vamos pegar um assunto e vamos caminhar aqui na Bíblia para que possamos aprender um pouco da palavra de Deus, não é? Nós sabemos, irmãos, que o primeiro passo na vida de um homem, o primeiro passo na vida de uma mulher, é que ele tenha contato com a graça salvadora, não é? O primeiro passo, o passo mais necessário e mais importante da vida de alguém, é que ela conheça a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Sabemos que para que isso aconteça, é necessário que essa pessoa tenha contato com a pregação do verdadeiro Evangelho. E uma vez tendo contato com a pregação do verdadeiro Evangelho, é preciso que esse Evangelho penetre no seu coração, de forma que ela reconheça a si próprio como pecador, como alguém que está em débito com Deus, como alguém que está longe de Deus, como alguém que caminha para a perdição eterna. Em seguida é necessário que ela reconheça esses pecados, ela se arrependa desses pecados, ela confesse esses pecados a Deus, se arrependendo e crendo em Cristo como aquele que morreu na cruz para que pudesse pagar o preço dos seus pecados. Qual era o preço dos seus pecados? A recompensa do pecado era a condenação eterna no inferno. Não é? E uma vez crendo em Cristo, essa pessoa passa a ser uma pessoa salva, uma pessoa lavada pelo sangue de Cristo, uma pessoa redimida, uma pessoa comprada. Esta pessoa, uma vez salva, ela passa automaticamente, imediatamente a fazer parte da família de Deus e do reino de Deus. E com o tempo e a graça de Deus, se possível, ela se batiza e passa a fazer parte de uma das igrejas de Deus esparramado pela face da terra. Não é? Mas uma vez feito isso, uma vez que essa pessoa se converteu, o seu desejo agora é obedecer ao Senhor. Não é? Este é o nosso esforço diário, esse é o nosso esforço no dia a dia, que possamos caminhar em direção ao nosso Deus, com uma maior e melhor obediência ao nosso Deus, para que em primeiro lugar o nosso Deus seja glorificado, seja enaltecido, seja conhecido, e para que também nós sejamos abençoados, sejamos cada vez mais agraciados pelo nosso Deus. Não é? Esta obediência, esta caminhada em observância à palavra do Senhor, se chama santificação, onde nós nos parecemos cada vez menos com o mundo e cada vez mais com o Senhor. Não é? E nesta caminhada, algumas decisões têm que serem tomadas.
A principal delas é: eu quero obedecer a Deus de uma maneira fidedigna, de uma maneira que Deus possa se manifestar cada vez mais à minha vida, ao meu entendimento, e eu possa conhecê-lo. Uma vez feito isso, você então pede a Deus que Ele lhe dê condições para que isso seja uma realidade em sua vida. Deus assim o fará, não é? E aí, tendo muito ou pouca escolaridade, tendo muito ou pouco recurso, você passará a obedecer ao nosso Deus, passará a glorificar ao nosso Deus na sua vida em obediência. E Deus verá isso com bons olhos. Deus verá isso de uma maneira favorável. Isso, na verdade, trará alegria ao nosso Deus. Ele verá você como um filho e terá satisfação de cada um de nós que, como filhos, procuramos obedecer ao nosso Deus. E essa obediência ao nosso Deus, ela não é automática, ela não é fácil, ela não é instantânea, requer um tempo. Requer um esforço na aplicação. Por isso que os crentes constantemente vão à igreja para adorar o seu Deus e para serem aperfeiçoados no estudo e na aplicação da sua palavra nas suas vidas, não é? E este é o nosso empenho diário, o nosso empenho do dia a dia. E assim nós procuramos, como igreja, obedecer ao nosso Deus, porque para isso fomos chamados, para que pudéssemos servir ao Senhor em obediência, não é? Então nós podemos, no início, começar bem nessa caminhada e nessa carreira cristã, mas em dado momento das nossas vidas, nós nos esfriarmos, enfraquecermos ou nos perdermos em meio ao caminho. Tá? E isso é o que aconteceu com muitas dessas igrejas que foram destinatárias dessas cartas escritas por João em Apocalipse. Foram 7 cartas escritas às igrejas da Ásia. Tá? Nós já pensamos acerca deste versículo, mas eu queria ler este versículo novamente para que a gente possa então lançar o título da nossa mensagem e possamos meditar acerca deste assunto, acerca deste tema. Apocalipse 3:8 então diz: conheço as tuas obras, né? Já pensamos a respeito desse versículo, eu sei, mas podemos aprender sempre mais. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu queria ressaltar 2 características, primeiramente falando, desta igreja. Esta igreja era uma igreja que tinha pouca força, mas o fato de ela ter pouca força não foi um atrapalho, no impedimento para que ela pudesse obedecer ao Senhor. E eu queria pensar para os irmãos, esta é a igreja de Filadélfia, tá, irmãos? Foram 7 igrejas, Nina, Tiatira, Filadélfia, etc. E eu queria pensar com os irmãos acerca do título que nós temos na placa da nossa igreja. Igreja Batista Fundamentalista. Somos fundamentalistas e amém por isso. Estamos fundamentados na palavra de Deus, baseados nas Sagradas Escrituras. E eu queria pensar com os irmãos que qualquer cristão que queira ter uma vida de obediência ao nosso Deus, ele será um fundamentalista. Ele será um fundamentalista. O versículo que nós lemos no texto grego, traduzido de uma forma livre, diz o seguinte: tenho dado diante de ti uma porta que tem sido aberta. Esta porta aberta é dádiva do Senhor a esta igreja. Nós vamos ver um pouco mais adiante, se não der hoje, no próximo domingo, que esta porta aberta foi posta diante desta igreja em resposta à sua obediência. Isso fica muito claro. Não é preciso que a gente leia exaustivamente para que a gente entenda esta verdade. O texto ainda diz: porque tendo, no grego original traduzido de uma forma livre, tá, irmãos? Porque tens um pouco de força, assim mostrando a razão desta dádiva da igreja. Esta igreja não estava morta por ser pequena, na verdade, mas ela tinha força. Pouca, sim. Não sabemos o quão pouco é para o Senhor, mas ele diz que essa igreja tinha pouca força, e vemos isso manifesto de 2 maneiras. Guardaram a palavra do Senhor, é uma maneira positiva. Eles foram fiéis.
Afinal de contas, somos chamados para servir a Deus à maneira e à forma de Deus, não é? Da maneira que Ele diz ser correto, justa, boa e perfeita. Não somos chamados para que sirvamos a Deus da maneira que acharmos melhor, mais conveniente, não é? Então a forma positiva é que eles foram obedientes à palavra de Deus. E a maneira negativa é que não negaram o Senhor. Não negaram ao Senhor. É como Ele diz, não é? Conheço as tuas obras e diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Bom, nós vemos que é facilmente entendido que não guardar a palavra do Senhor é o mesmo que negar o seu nome. Ele diz, tendo pouca força guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Então a questão de não obedecer à verdade, enquanto se sabe a verdade, ela é séria, ela não é brincadeira. Então, a lição aqui é clara para nós. A porta aberta pelo Senhor para aqueles estão aberta por conta da sua obediência. Você quer ter portas abertas para a nossa igreja? Sejamos obedientes. Para a sua vida, seja obediente. A obediência atrai as bênçãos do Senhor. Não é um mérito, tá? Mas as obediências atraem as bênçãos do Senhor. E eu quero pensar com os irmãos a respeito deste assunto. Que todo crente fiel à Bíblia é um fundamentalista. E nós somos fundamentalistas. Procuramos ser fundamentalistas. Porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela pede, ela exige que sejamos fundamentados nela. Para que estejamos fundamentados nela. Eu estou certo, estou convencido de que a Bíblia exige que estejamos fundamentados nela, que é a palavra de Deus. Ela exige um fundamentalismo da nossa parte e que um crente que toma a Bíblia seriamente, que aceita ela na sua literalidade, na sua plena inspiração, ele será sim um tipo de fundamentalista hoje. Converse com todas aquelas pessoas que procuram obedecer a Bíblia de uma maneira completa e plena. Não que obedeçam, mas que procuram obedecer. Este crente será visto pelos demais como um extremista, como um fundamentalista. Não porque ele está inventando coisas novas, mas porque simplesmente ele está procurando obedecer a palavra de Deus. Então você será uma pessoa extremista, fundamentalista, ultrassanta, será uma pessoa exclusivista, você será uma pessoa, e vários adjetivos serão dados para você, xiita, fariseu e por aí afora, não é? Mas a Bíblia pede de nós que nós sejamos fiéis ao que Cristo nos deixou, sejamos fiéis. E eu gostaria de ver esta noite com os irmãos sobre este tema, ser fundamentalista, estar estritamente e intimamente fundamentados na palavra de Deus. E eu gostaria de ver com os irmãos alguns versículos que exigem que nós sejamos fundamentalistas. Que nós sejamos realmente inflexível com doutrina. Que nós sejamos agarridos com a Bíblia. Que sejamos fiéis ao cristianismo. Afinal de contas, nós procuramos em nossas vidas agradar ao Senhor e não a homens. Paulo disse, se eu procurasse agradar a homem, já não seria servo do Senhor, não é? Então a Bíblia exige de cada crente inflexível fundamentalismo em doutrina. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Agora nós vamos passear um pouco pela palavra de Deus, de uma forma sistemática, ver a respeito desta verdade, deste título que nós trouxemos essa noite. Mateus capítulo 28. Temos o mandamento do Senhor de guardar tudo o que há na Bíblia. Temos o mandamento do Senhor de guardar tudo o que há na Bíblia. Mateus capítulo 28, versículo número 20, diz assim, amém? Nós vamos ler todos juntos. Mateus 28, 20, é um versículo desgastado quanto à sua pronúncia, mas negligenciado quanto à sua obediência.
Mateus 28, 20. Amém? Diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. E todos digam: amém. Se nós olharmos mais de perto, irmãos, quem disse isso foi Jesus, não? Foi Deus. Uma prova que Jesus era Deus é que ele legislava. Somente quem pode legislar é quem? Deus. Mas ele diz no versículo 28 que nós temos que ensinando-os. Ele começa com a palavra ensinando. A tarefa da igreja não é mudar. A tarefa da igreja, irmãos, não é inovar. A tarefa da igreja não é aumentar. A tarefa da igreja é sim ensinar. Deus não deu autonomia para a sua igreja para que ela mude ao seu bel prazer, para que ela mude a mensagem conforme achar conveniente, não é? Mas ele diz que haja fidelidade no ensino, não é? Se você mudar o ensino, você mudou todo o poder da palavra de Deus de transformar e trabalhar no coração do homem. É para ensinar. Veja só, não é para mudar, não é para inverter, não é para inovar, mas é para ensinar. O papel da igreja é ensinar. O papel da igreja não é entreter. Então, se você procura ser fiel a este mandamento do Senhor e na igreja ensinar a Bíblia, ensinar a verdade de uma maneira assim, cursiva, fácil de se entender, sem que haja subterfúgio, sem que haja inovações, se você simplesmente dizer assim, nós vamos na igreja para aprender, nós não vamos para se divertir, nós não vamos para dançar, você será visto como um fundamentalista. Você será visto como uma pessoa intransigente. Por quê? Simplesmente porque você quer obedecer a Deus. Simplesmente. O papel da igreja é, sim, ensinar. Ensinar com o objetivo de que as pessoas obedeçam. Guarde a verdade e obedeçam. O versículo 28 continua dizendo, o versículo 20, perdão, ensinando-as a guardar. Jesus não ensina a sua igreja e não pede que a sua igreja ensine os demais para que a pessoa simplesmente adquira conhecimento. Para adquirir conhecimento existem muitas academias, mas para que a sua vida seja transformada, para que você seja realmente um mensageiro, uma testemunha, um cristão, uma pessoa que imita Cristo, um diminutivo de Cristo, é preciso que você guarde as coisas. Perceba, ele diz, não é para que você guarde uma ou outra doutrina, mas para que você guarde todas as coisas que eu vos tenho mandado. Todas as coisas, ceia, batismo, forma de culto, não é? Pregação do Evangelho, verdades acerca da salvação, do pecado, da perdição, verdades acerca de Cristo, da sua igreja, da sua autoridade, da sua identidade, verdades acerca da efetividade da igreja de Cristo, na pregação do Evangelho, na transformação do mundo, é para que você guarde todas as coisas, não uma coisa ou outra. Perceba, não são algumas, não são aquelas que achamos primárias, não são aquelas que achamos mais importantes. Por quê? O homem é pecador, tremendamente pecador. O homem é corrupto, tremendamente corrupto. E assim sendo, aquilo que o irmão Adriano acha primário, para mim será secundário. Aquilo que para mim é secundário, por isso é primário. Por isso que Deus nos deixou a sua palavra lacrada, fechada e selada, para que possamos obedecer a Deus. Para que não haja no meio da sua igreja invencionices, para que ela não ande conforme o prazer do Erivan, conforme os valores do Edilson, mas que ela viva para glorificar e enaltecer o nome do nosso Senhor, ensinando a guardar todas as coisas, não coisas que achamos mais importantes ou menos importantes, não porções seletas da palavra de Deus, são todas as coisas,
Ele diz no versículo 28, todas as coisas que ele diz todas as coisas que eu quem? Percebe, irmãos, de quem vem a ordem? A ordem vem do próprio Senhor Jesus Cristo, aquele a quem as pessoas pretensamente dizem servir e estar mudando e abrindo mão de todas as verdades. Hoje basta você ser carismático, você saber contar piadas e você se dar bem com as pessoas, que você pode alugar um salão, erguer uma porta, colocar o nome de igreja e ajudar pessoas. A igreja não é assim que funciona, a do Senhor Jesus Cristo. Não é assim que a Bíblia nos ensina, irmãos. Não é assim que o Senhor nos ensina a respeito dessa verdade, que eu vos tenho mandado. Veja, não é uma sugestão, é um mandamento. E se você quer viver desta forma, você será visto como uma pessoa inflexível. Não é uma sugestão que Deus está dando aqui, que Jesus está dando para nós, mas não é uma opinião, não é uma sugestão, não é uma opção, é uma ordem. É uma ordem. Não é um conselho, uma dica, onde nós podemos fazer ou não, acatar ou não, cumprir ou não. É uma ordem. Não é um alerta, é uma ordem. Que eu vos tenho mandado. Veja, é uma ordem. Aí sim, cabe àqueles que assim fazem, no final do versículo, e eis, estou convosco. Veja que a questão é condicional. Tá? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A Bíblia exige daqueles que são servos de Deus, que se dizem cristãos, que eles sejam inflexíveis, sejam fundamentalistas em doutrina. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, irmãos. Atos capítulo 20, versículo número 27, para que leiamos e vejamos mais um pouco dessa questão que a Bíblia exige inflexível fundamentalismo em doutrina. Atos capítulo 20, versículo 27, nós não temos, nem precisamos buscar nenhum tipo de doutrina ou ensinamento fora da palavra de Deus. Tudo que nós necessitamos em respeito à vida e à piedade está na palavra de Deus. Não precisamos procurar fora dela nada do que nos seja necessário, pois tudo o que precisamos saber já nos foi revelado, já nos foi anunciado na palavra de Deus. Atos 20, 27 diz, amém? Porque nunca deixei de vos anunciar. Porque nunca deixei de vos anunciar. Paulo deixou de anunciar o quê? Tudo o que precisamos, tudo o que é necessário. Não parte, mas tudo o que precisamos. Porque nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Isso, irmãos, o que esta passagem faz é excluir toda e qualquer participação nossa na formação da verdade. Porque toda a verdade já nos foi anunciada. Mas o que está sendo feito hoje está se mudando tudo. Está se alterando tudo. E se você não entra nesta onda de mudança, você não é bem aceito. Você não é bem visto. Não é? A sua fidelidade a Cristo hoje, ela tem um preço. Muitas vezes o preço é a exclusão. Não é? É as pessoas te ignorarem. Não precisamos criar novas regras. A igreja não precisa ficar inventando modas. Não é? É ministério disso, ministério daquilo.
dom disso, é dom daquilo, não é? Cada dia surge uma coisa nova e diferente, mais louca do que a anterior. Por mais que não haja base bíblica, as pessoas abraçam certas práticas e trazem para dentro da sua igreja e mantêm na sua igreja e criticam aquelas que assim não fazem, irmãos. Não há qualquer tipo de base bíblica para se ter nas igrejas do Senhor Jesus Cristo, esparramada por todo o mundo, por exemplo, mulheres pastoras. Não é? Ministério de louvor. Onde existe esse ministério na Bíblia? Não existe em nenhum lugar do Novo Testamento. Não é? Patriarca, irmãos. Nós precisamos obedecer a Deus, mesmo andando na contramão do mundo, mesmo fazendo aquilo que é o antagonismo a tudo que se está sendo praticado. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Não precisamos criar novas regras, novas doutrinas, pois nós já temos na Bíblia todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Você não precisa evitar novas formas de que as pessoas possam ser convertidas, possam ser alcançadas. A Bíblia diz que as pessoas são alcançadas pela pregação do verdadeiro Evangelho. Não é? Eu não preciso colocar um palhaço aqui fazendo gracinha, uma pessoa engolindo fogo. Eu não preciso oferecer vantagens para que a pessoa venha até a igreja, para que a pessoa tome uma decisão ao lado de Cristo. As igrejas estão inchadas, irmãos, de pessoas que querem viver segundo os seus conceitos, segundo as suas regras, segundo as suas normas. Como Davi viveu no passado, ele tinha suas normas, regras, condutas, suas próprias verdades, de forma que ele chegou a adulterar, a ter um filho com uma mulher que era casada, ele também era casado, e para ele estava tudo certo. Uma terceira coisa que nós podemos aprender com isso, Efésios capítulo 14, vamos um pouco mais adiante, irmãos. Efésios capítulo número 14. Efésios capítulo 14, Efésios 14 ainda achar, Efésios 4, 14. Quem achar Efésios 14 ganha um prêmio. Não, nos dias de hoje não ganha não, que é capaz de... Né? Efésios capítulo 4, no versículo número 14, diz assim, todos acharam? Amém. Efésios 4, 14. Deixa eu achar aqui, irmãos, o versículo. No 5 eu não vou achar, né? Mas no 4 eu acho. Diz assim, para que não sejamos mais, pensamos a respeito disso esses dias, para que não sejamos mais meninos, em questão de saber praticar a verdade. É o que ele está dizendo aqui. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Vento de doutrina são doutrinas novas, não é? Hoje as pessoas dizem, não, para que você seja salvo, você tem que se batizar. Para que você seja salvo, você tem que dar o dízimo. Para que você seja salvo, você não pode deixar a barba crescer, você não pode usar calça, você não pode usar bermuda, você não... E uma infinidade de regras. Por todo o vento de doutrina, se firmem. Deixe de correr atrás de novidades, é o que Paulo está dizendo para esta igreja. E se a igreja de Éfeso se firmasse, deixasse de correr atrás de novidades, de coisas novas, de modismos, ela seria uma igreja fundamentalista, fundamentada na palavra de Deus. Pelo engano dos homens que com astúcia. Por que engano com astúcia? Engano com astúcia é um engano proposital, irmãos. Eles de propósito enganam as pessoas, realmente aquelas pessoas aceitando o que Deus não aceita, para que a pessoa continue na igreja, e tudo bem, não é? É enlarguecendo o caminho, é afrouxando as tiras de doutrina, as cordas de doutrina, para que a pessoa permaneça ali, é você tornando o serviço de Deus
mais fácil quando eu digo é o quê? É de forma que você não precisar abrir mão de muitas coisas do mundo, muitas coisas que você tem, muitas práticas, muitas paixões, não é? Para que você possa então se encaixar no grupo. Eles enganam fraudulosamente algo que quer se passar por verdadeiro. Fraude é aquilo que se passa por verdade. Eles enganam fraudulosamente, não é? É algo que quer ser como legítimo, mas não é legítimo porque não existe respaldo da palavra de Deus para tal coisa. Você quer caçar uma confusão com alguém? Fala, meu irmão, me mostra na Bíblia a base para essa prática. Você arrumou uma confusão. Daí começa, eu acho, eu penso, eu gosto. Eu acho, eu penso, eu gosto. Eu acho, eu penso, eu gosto. Você acha, você pensa, você gosta. A Bíblia é sobre. Se a pessoa é um cristão verdadeiro, ela quer estar em uma igreja onde a verdade é pregada de uma maneira clara e plena e completa. Enganar fraudulosamente é que querem que você acredita que aquilo é de Deus e vem de Deus, quando na verdade não vem. Interesses. Interesse é o que rege tudo. Interesse e ostentação. Ostentação de posições. A gente viu isso pela manhã, dando João capítulo 7, a respeito dos escribas e fariseus. Interesse e ostentação da sua posição. Se você pretende obedecer a Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças, e você conseguir prosperar neste caminho, você será um fundamentalista. Fundamentado nas Sagradas Escrituras. Irmãos, nós não precisamos de nenhuma outra doutrina. Já tem doutrinas aqui que não damos conta de obedecer. Nós não precisamos de nenhuma outra doutrina. Por isso eu digo para vocês, diga não às novidades. Diga não aos últimos lançamentos do mercado evangélico. Diga não. Diga não a práticas antibíblicas, extrabíblicas. Diga não. Diga não só na questão de apontar o dedo e de realmente condenar como sendo erradas, mas diga não quando oferecerem a você. Você quer ser um servo fiel de Deus, abençoado? Diga não a estas coisas criadas pelo mundo místico evangélico. Diga não ao mundo supersticioso evangélico. Diga não. Diga não aos apocalipse que surgem. Irmãos, cada vez que você abre a internet tem uma previsão de uma catástrofe. De alguém falando que Jesus está voltando, o mundo está acabando. Jesus não está voltando. Ele vai voltar. Mas se ele está voltando, ele está vindo de qual planeta que ele não chega nunca? Jesus irá voltar? Sim. Ele está às portas para voltar? Sim, mas ele não está voltando. Se ele está voltando, como que ele não chega nunca? Ah, Deus me revelou que voltou uma nova Covid pior, uma doença pior do que o Covid. As pessoas entram em desespero. Daqui a pouco deixam de vir à igreja. É preciso que você esteja seguro no Senhor. Seguro nas verdades do Senhor. Diga não a novas revelações. Diga não a revelações pretensamente ditas por homens de Deus. Irmãos, esses dias eu ouvi que existe o dom da prosperidade. Meu Deus do céu, não existe limite para a imaginação do homem. Mas é dito por homens de Deus, mulher de Deus, a pastora tal, a missionária tal. Sejam bíblicos. Vivam a verdade. Estudem a palavra. E resista ao mundo. Resista às novidades. 1 Timóteo, capítulo 1. Vá um pouquinho só adiante de Efésios. 1 Timóteo, capítulo 1. Estamos pensando sobre a Bíblia exige de nós inflexibilidade enquanto doutrina. 1 Timóteo, capítulo 1. Capítulo 1 todo é interessantíssimo. Mas vamos ver o versículo 3. Amém? Diz assim, Paulo está escrevendo para Timóteo que está na igreja de Éfeso. Amém?
Então, Timóteo é o destinatário dessa carta, estando na cidade de Éfeso. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertir-lhes alguns que não ensinem outra doutrina. Não ensinem outra doutrina. Meu irmão e minha irmã, é preciso que você aprenda a dizer não. Não. Paulo diz aqui, como te roguei quando parti para a Macedônia, não é? Que ficasse em Éfeso. Bom, Paulo está dizendo que ele estava com Timóteo em Éfeso, ele partiu para outro lugar e falou, fica aqui, Timóteo, mas fique aqui para quê? Que ficasse em Éfeso. Um dos grandes motivos e propósitos de Timóteo ficar em Éfeso e não ter acompanhado Paulo na sua viagem, para advertir, vou repetir, para advertir. Não era somente um homem, não era somente um crente, não era somente uma pessoa, uma mulher, mas para advertir a alguns. Isso já era um problema na época de Paulo. Ensinando novas coisas. Irmãos, hoje a igreja parece mais, até esse exemplo que eu vou usar, tá? Mas parece mais uma árvore de Natal, cheio de penduraque nela, pendurado. É caixinha, é bolinha, é não sei o que, parece mais uma árvore de Natal de tanto apetrecho extra-bíblico e até antibíblico. É ministério de dança, de coreografia, de não sei o que, de revelação, de profecia, é a pessoa que é porteira, é a pessoa que segura o outro que fica caindo todo dia, é a pessoa que todo domingo está sendo libertado do diabo, não se converte nunca. E aonde nós nos colocamos nessa situação? Em cima da verdade. Defendendo a verdade, pregando a verdade, crendo na verdade, para que advertisse alguns, não é um só, alguns, as invenções na área religiosa já era uma realidade nos tempos do apóstolo Paulo. Irmãos, você já imaginou o apóstolo Paulo entrando em uma dessas igrejas hoje que parece uma casa de show? Irmãos, olha, se ele não infartasse assim que entrasse na porta da igreja, ia voar pena para todo lado. Adoração em vão. Deus não aceita esse tipo de adoração, esse tipo de serviço. Pessoas que não servem a Deus, mas ao seu próprio ventre. Na verdade, advirti alguns que não ensinassem nenhuma outra doutrina, nova doutrina. Vamos dar uma pausa aqui, amém? Pausa aí, volte novamente, Apocalipse capítulo 3, vamos pegar o fio da nossa meada, Apocalipse 3:8. Amém? Lembra-se? Tendo pouca força. O que destacou esta igreja não foi a sua força. Não era se ela era uma igreja grande, com muitas pessoas. Não era se a igreja tinha um pastor famoso e conhecido, um nome grande entre os crentes. Não era se a igreja tinha muitos bancos, muitos móveis, uma aparelhagem de som impecável, se ela tinha jogo de luzes, púlpito com neon. Não era se ela tinha uma grande banda que tocava muito bem. O que destacou essa igreja foi a sua obediência. Guardaste a minha palavra. Lembra-se, quem está dizendo isso aqui, irmãos? Guardaste a minha palavra, foi o mesmo que disse em Mateus 28:20. Lembra? Ensinando-os, ide por todo mundo. Quem está mandando? O mesmo que manda.
em Mateus 28, 20, é o mesmo que está dizendo aqui em Apocalipse 3, 8. É o mesmo Deus. E este Deus, desde Mateus 28, 20 até Apocalipse 3, 8, não mudou. Malaquias fala assim: eu, Senhor, não mudo. Malaquias 3, 6. Tiago 1,17: em Deus não há mudança nem sombras de variações. Hebreus 13, 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lembra o nosso título? Todo crente fiel é um fundamentalista. Volte até 1 Timóteo, irmãos. Capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Como diz os irmãos, nós vamos puxando o fio da meada. Nós pegamos um novelo e pegamos uma ponta desse novelo e estamos puxando ele. Estamos puxando ele. Amém? 1 Timóteo, capítulo 6. O versículo de número 13 diz assim, amém? Mando-te. Bom, quem está mandando aqui é Deus, por meio do apóstolo Paulo. Ele está mandando quem? A igreja de Éfeso na pessoa de Timóteo. E Timóteo que está na igreja de Éfeso. Ele diz: mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, vírgula, e de Jesus Cristo. Paulo, ele evoca o Deus criador e sustentador de todas as coisas, que Timóteo bem conhecia. E ele diz que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Paulo evoca a autoridade de Jesus e do seu testemunho enquanto no seu ministério. Versículo 14: perceba que guardes, não perca, não corrompa, não negligencie, não abandone, mas mantenha, preserve, que guardes este mandamento sem mácula, sem mancha, puro, cristalino, alvo como a neve. Essas muitas igrejas já mancharam em muito essas verdades, já abandonaram, estão longe. O que vale em muitos desses lugares é dinheiro e número de pessoas. Sem mácula e repreensão. Temos aqui agora o prazo de validade das doutrinas de Deus. Vai dar o prazo aqui. Já comprou no mercado um iogurte que está escrito assim: válido até 5/6/2025? Né? Quer dizer, depois daquele dia, aquele iogurte não está impróprio para o consumo. Mas aqui Deus dá o prazo de validade da sua verdade. Ele diz: guarde sem mácula. Até quando? Até a aparição do nosso Senhor Jesus. Todas as verdades que estão aqui, ó, elas valem até Cristo voltar. Todas elas. Esse é o prazo de validade da verdade. Até que Cristo volte. Isso não era para aquela época, como as pessoas dizem. Naquela época lá as irmãs andavam de vestido por causa que era a cultura. Naquela época lá os irmãos andavam dessa forma porque era a cultura. Naquela época lá não tinha pastora porque era da cultura. Naquela época lá os homens não ficavam em casa como babás e domésticas porque não era parte da cultura. Naquela época não tinha banda de rock na igreja, não tinha coreografia, não tinha teatro, não tinha adivinhação, não tinha vaso ungido, rosa ungida, óleo ungido, pessoal, porque não era daquela época, não era daquela cultura e não era para eles. Isso não era para aquela época, isso é para o povo verdadeiro de Deus, para os seus verdadeiros filhos, que se encontram em qualquer época, em qualquer era, em qualquer milênio, em qualquer lugar do mundo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1.
versículo 1 e versículo 2. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, amém? Diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Veja só, o destinatário é a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar, em toda época, em todo milênio, em toda era, com todos, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, e é para todos, em todas as épocas, em todos os lugares, em todas as cidades. É para nós hoje, irmãos. Estamos pensando a respeito do fundamentalismo, inflexível fundamentalismo em doutrinas. Doutrinas que serão verdades enquanto o mundo for mundo. Segundo Timóteo, vamos um pouco mais adiante. Segundo Timóteo capítulo 1. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 13. Por isso a palavra de ordem para mim e para vocês, irmãos, e para todos os cristãos verdadeiros eu diria cristãos verdadeiros e conscientes, tá? Para mim, para vocês e para todo cristão verdadeiro e consciente, a palavra de ordem é 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 13. Diz assim, amém? Conserva, olha como começa o versículo, conserve, mantenha, não é? Conserve, guarde, não mude, não abra mão, mantenha, conserve o modelo. O que é o modelo, irmãos? Né? É a mesma coisa que fala assim, irmão Eliseu, eu quero que o irmão faça um copo e está aqui o modelo. Eu quero desse jeito. E todos os copos que o irmão fizer com esta minha marca, tem que ser desse jeito. Esse é o modelo, tem que ser, todos serem feitos assim. Esse modelo é um padrão. É para não ser mudado, o modelo é daquela forma. Perceba que Paulo está falando para Timóteo a todo instante. O problema dessa igreja de Éfeso era isso também, que as pessoas estavam querendo mudar, modernidade, irmãos. Ele fala, conserve o modelo, guarde, não mude, não abra mão. O modelo, a forma original, conforme você recebeu. Conserve o modelo das sãs palavras. O que é são? É o oposto de enfermo e doente, irmãos. É as palavras sãs palavras, as palavras de saúde espiritual, de verdades. Conserve o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Conserva. E se você conserva essas sãs palavras, você será visto como uma pessoa, o quê? Fundamentalista. Somos batistas, fundamentalistas e independentes. Toda a igreja neotestamentária era uma igreja independente, não estava ligada a nenhum tipo de governo, convenção, confederação, episcopado, independente, irmãos. Está em 2 Timóteo, vai até o capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Diz assim, amém? Ele diz, e o que de mim tem aprendido, e o que de mim entre muitas pessoas ouviste. Veja só, Paulo era um dentre muitas pessoas que tinham ouvido o que de mim entre muitas pessoas ouviste. Perceba aqui como funcionam as coisas. A verdade é passada para uma pessoa, para que essa pessoa passe a verdade para outra, e a pessoa passe para outra, e a outra para outra, sem que ela seja mudada. Conserva. E o que de mim entre muitas pessoas tem ouviste, né? O homem sem mudança, né? É o mesmo, a verdade sem mudança, a verdade sem emendas,
a verdade sem abrir parênteses, a verdade sem adaptação, o que de mim tem, entre muitas pessoas tem ouvistes, confia-o a homens, ou seja, o que você aprendeu de mim, aquilo que Deus me deu para que eu te ensinasse, você aprenda e ensine sem mudar nada, sem acrescentar nada, sem subtrair nada, você passe a outras pessoas que possam ser fiéis e ensinar o quê? A mesma verdade. É assim que a verdade chegou até nós. Confia a homens fiéis, que sejam o quê? Idôneos. Por que eles têm que ser fiéis e idôneos? Porque esses homens vão fazer o quê? Ensinar. Está escrito aqui. A homens sejam idôneos para que também possam ensinar a outros. Ensinar o quê? O mesmo que Paulo tinha passado a Timóteo. Irmãos, vejam o quão longe estamos nos nossos dias em questão de serviço a Deus, de obediência a Deus. Se criou uma vasta gama de novas doutrinas, se enfiou muita coisa dentro da palavra de Deus. Mas se você quer ser um servo fiel, se você quer ter uma porta aberta, se você quer que Deus te abençoe, é preciso que você se esforce para guardar e viver a verdade. Não é preciso muita força. Pelo menos é o que o versículo nos diz. Não é preciso muita força para que você guarde, então, a verdade. Confia a homens fiéis que sejam idôneos para que também ensinarem a outros. Volte a Tito capítulo 1, versículo 9, irmãos. Vá para frente, quer dizer, Tito capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo, depois já é título. É na próxima, umas duas páginas para frente. Amém? Diz assim, Tito 1, 9. Começa. Retendo. O que é reter? É segurar, é agarrar. Retendo. Firme, agarre firme, segure firme, o que está dizendo aqui. Retenha firme, segure firme ao que? Fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que assim, e só assim, seja o quê? Exatamente, seja poderoso, tanto para admoestar, empurrar as pessoas para que andem dentro da verdade, admoestar com o quê? Que sã doutrina, se abriram a mão disso daqui? Fala para mim. Que sã doutrina? Se não tem sã doutrina. Igreja que vive a seu bel prazer, segundo as suas regras, seus costumes, segundo aquilo que é valoroso diante do mundo. Culto, esquemas todo montado para agradar o homem que vive completamente em pecado. Um ambiente formado para acariciar o ego do homem, mensagens positivas de autoajuda, como nós falamos esse tempo atrás. Se não há sã doutrina, você vai admoestar com o quê? Com nada, as pessoas não são admoestadas, cada um vive ao seu bel prazer. Serve a Deus da maneira que achar melhor. Escolhe a Deus a dedo, escolhe igrejas a dedo, aquelas que encaixam naquilo que você está disposto a dar. Admoestar com a sã doutrina para convencer os contradizentes. Veja, irmãos, não é para você fazer o que as pessoas querem. Você prefere a parede preta, a pintar de preto, né? Você não contradiz você não bate de frente com aquelas pessoas contradizentes que querem mudar, você simplesmente muda porque elas querem, né? Balé, vamos fazer balé, não tem problema, vamos fazer balé para todo mundo aqui. O ministério do balé, o ministério das expressões corporais, com as roupas com a manga desse tamanho assim. O que isso tem a ver com o evangelho? O que isso tem de sã doutrina? Por isso nós não aceitamos isso. Na sua igreja não tem bateria? Não tem, por quê? Acabei de falar, porque não tem guitarra, não tem dança, não tem coreografia, não tem banda de louvor, não tem. Aqui a gente procura ter somente o que está aqui, irmãos.
E para aqueles que querem servir a Deus verdadeiramente é o suficiente. A Bíblia exige inflexível fundamentalismo em doutrina. O nosso tempo acabou. Mas a gente vai voltar a falar disso. Nós vamos dizer que a Bíblia exige um inflexível fundamentalismo em que nós testemos e colocamos à prova todas as coisas que vêm até nós. Não só abracemos. A igreja da direita está fazendo, a da esquerda está fazendo, vamos fazer? Também. Aquele método de culto, aquela liturgia está dando resultado, vamos fazer? Também. O pastor vir vestido de Homem-Aranha dá certo? Vou me vestir de Homem-Aranha e vou vir para a igreja. Você quer servir a Deus? Como um cristão verdadeiro, o seu serviço vai ser muito bem aceito, desde que feito segundo a sã doutrina. Não se espantem, nem todos os cristãos querem a sã doutrina, não é? Nem todos os cristãos querem a sã doutrina, nem todos, né? Não está no YouTube isso aqui, não. Mas fomos chamados de gente exclusivistas. Somos exclusivistas, irmãos. Depende de quem fala, isso é uma honra. Se isso é dito pelas seitas, eu abraço e aceito de coração. Somos exclusivistas porque nós queremos agradar e servir unicamente ao Senhor. Porque nós não montamos aqui um circo para agradar as pessoas. Não mudamos as normas e as regras da liturgia bíblica para que as pessoas aceitem melhor. Não sou contra quem quer se entreter, mas vá para o circo, para o cinema, para onde quiser, para o teatro. Não sou contra. Vamos voltar ao nosso versículo de início. Apocalipse 3:8, amém? Conheça as tuas obras e eis que de tipos uma porta aberta. Jesus está atento à sua obediência. Ele está atento ao seu serviço. Ele fala: eu conheço a tua obra. Eu conheço o seu serviço. Eu conheço a sua obediência. Eu conheço você. E eis diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Se você quer ser um cristão fiel às sagradas escrituras, você será um tipo de fundamentalista. Que Deus nos ajude a sermos assim, para que possamos honrar o nome do nosso Deus, para que possamos representá-lo como embaixadores, realmente na sua essência de verdade absoluta, em contraposição a essa verdade podre que o mundo nos apresenta. E que Deus possa nos abençoar e nos ajudar. Amém? Deus abençoe os irmãos, nosso irmão Sidenier.